Quando amanhece o dia, nasce um novo tempo. A esperança e a fé se encontram, e não existe nada melhor do que começar o dia com Deus. Oração do dia, com o pastor Paulo Ricardo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te livre, que você veja a boa, a sustentadora e potente mão de Deus onde você estiver. Vamos hoje meditarmos em Salmos 37, verso de número 5, em que nos adverte a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você crê nessa palavra? Esta palavra é uma palavra muito preciosa em Salmos 37. Nos fala sobre a prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Essa é uma verdade que nós precisamos olhar na Bíblia Sagrada, identificando os nossos sentimentos, aquilo que nos rodeia, que nos entristece, porque muitos de nós acabamos vivendo uma vida que olhamos neste mundo de comparação, de likes, instagramável, esse mundo de uma ilusão ótica em que a gente acredita que as coisas virtuais são reais e acabamos olhando para as coisas reais e acreditando que são irreais. E esta é a verdade dessa sociedade que tem se adoecido cada vez mais. Diante disso, nós precisamos observar Deus e os planos que Ele tem para nós. Porque talvez é esta pergunta que nós fazemos ao decorrer da nossa vida. O que Deus tem a ver com nossos planos? O que Deus tem a ver com o seu plano? Você já fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor tem a ver com os meus planos? Às vezes a nossa vida se torna um ciclo de mesmas e repetidas ações que acabam nos deixando para baixo, sem um sentimento de coragem para enfrentarmos as coisas e acabamos indagando. É nessas horas que as indagações são cada vez mais constantes. Agora veja, quando nós planejamos a nossa vida sem Deus, é a mesma coisa de construirmos um castelo em uma areia. Eu me lembro criança, quando nós tivemos a oportunidade, somos uma família que somos em 3 irmãos. Meu pai, sempre que conseguia alguns dias de férias, ele nos levava para a praia, litoral sul de São Paulo. E eu me lembro que a gente fazia alguns castelinhos ali, mas existiam algumas pessoas habilidosas e a gente olhava ali na orla da praia sempre alguns que tinham feito aqueles castelos monumentais, lindos, trabalhados nas suas minúcias. E essa é a verdade. De nada adianta você construir um lindo castelo e saber que a areia pode ser levada pelo vento ou pela força das ondas. Assim são os nossos planos sem Deus. Quando resolvemos fazer por nossa conta própria, estamos sujeitos a sermos levados pelas ondas do mar ou pelos ventos da vida. Que coisa interessante. Tudo que começa sem Deus termina também sem fundamento, porque Deus é o fundamento. Deus é a base. Se começamos com Deus, se assemelha à casa que foi construída na rocha. Vieram os ventos, correram a chuva, vieram a tempestade, correram os rios e não fez nenhum dano àquela casa. Seus planos são limitados. A nossa visão é limitada. Mas os planos de Deus, a visão de Deus é eterna. Deus sempre existiu. Deus sempre constituiu
vida, e é a vida, a própria vida, o caminho, a verdade e a vida. Deus é o amor, a fonte de amor. Deus é a esperança, Deus é a fonte da esperança. Portanto, você precisa entender que sua visão é limitada a metros, mas a visão de Deus enxerga gerações. Por isso que as bênçãos do Senhor são constituídas de geração em geração. Ministro, agora em seu coração, onde você estiver, você receberá as bênçãos do Senhor. Você receberá a bênção de Deus que está tocando até a sua posteridade, as suas gerações que descendem de você. Seja tocada agora, nesse instante, em nome de Jesus. Seus filhos, seu esposo, sua esposa, ou aqueles que você ama, sejam tocados, sejam cuidados por Deus. Entenda, Deus não é contra os seus sonhos. Deus não é contra os seus projetos. Ele é contra você perder-se nos seus projetos e nos seus sonhos. Deus não é contra você estabelecer metas, direções e caminhos, e eu já fiz muito disso. Mas Deus não vai aceitar, em hipótese alguma, que você se perca nos sonhos e nos projetos que você está arquitetando. Quando o seu plano acaba roubando o lugar do Criador, ele vira ídolo e não propósito. Os seus sonhos se tornam ídolo. Você vai persistir, você vai lutar, você vai morrer por aquilo. E Deus não quer isso. Deus quer que você enxergue como um propósito de vida, como algo a ser alcançado, como uma meta e não ídolo, em que você morre se as coisas não acontecerem daquele jeito. Entenda que a direção de Deus sempre é melhor do que a lógica humana. Todos nós pensamos 1 mais 1, 2. É lógico. Então nós constituímos a nossa vida de acreditar ser uma vida lógica, que as coisas vão acontecer de forma lógica. Mas isso acaba sendo um erro, porque Deus não trabalha com questões que são limitadas à vida humana. A lógica humana não é a lógica divina, porque Deus usa 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. A lógica humana é o que é esses 5 pães e 2 peixinhos para alimentar todos esses. Lógica humana, lógica divina. Senhor abençoe, eu dou graças, e ele dividiu e repartiu entre os seus discípulos. E assim se constituiu e sobraram 12 cestos. A lógica divina é maior do que a lógica humana. E não é o jeito que você pensa. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que os pensamentos do Senhor ao teu respeito são maiores, são melhores, são maiores do que os seus. E são planos e projetos que Deus tem para a sua vida para lhe trazer bem e lhe fazer prosperar e não causar danos. Este é o sonho, o projeto de Deus para a sua vida. Em quinto lugar, quando você se alinha ao plano divino, tudo faz sentido na nossa vida. Eu sei que quando você confia na bússola, a sua vida e os seus olhos acabam tendo uma rápida sensação que você está no controle. Mas a vontade de Deus, até nos desvios do caminho certo, acaba nos levando para destinos melhores e maiores. Quando a gente acha que a gente tem condições de guiar os nossos próprios passos, estamos fadados a sofrermos danos irreparáveis. Mas quando nós estamos sendo dirigidos por Deus, nós estamos sendo iluminados no nosso caminho. Deixe Deus hoje, que é o autor e consumador da nossa fé, trilhar este caminho com você. Permita que Ele pegue a sua mão e que caminhe com você nessa estrada. Você crê nisso?
Deixa eu orar por você, e se você porventura está duvidoso dos seus planos ou dos planos de Deus sobre a tua vida, eu quero orar para que esta dúvida saia. Altíssimo Deus e eterno Pai, esta pessoa que está agora buscando na sua vida uma chance de ser feliz e sem compreender os planos, que é difícil, Senhor. A lógica humana não bate com a lógica divina. Mas eu quero ministrar a paz neste dia para esta pessoa. Que ela receba a virtude do seu Espírito, que ela seja tocada neste exato momento e que ela veja a tua mão guardando, livrando, guiando, sustentando e protegendo nesse árduo caminho que ela persiste, Senhor, em trilhar para cumprir a tua vontade. Seja o Senhor a mão que sustenta, que guarda, que levanta e a mão que traz o bem que só as vossas mãos podem trazer. Em nome de Jesus, seja abençoada e abençoado por Deus. Amém. Eu agradeço você que ficou até aqui. Peço que você compartilhe este vídeo com quem precisa ser alimentado. Curta, comente e estabeleça também um propósito diário para estar comigo aqui. Lembre-se, nós estamos nessa jornada e juntos chegaremos aos céus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.